Olá, eu sou o professor Pierre, do IFSC Campus Tubarão, e neste estudo nós vamos tratar das relações entre cultura e estratégia. Nos estudos anteriores, a gente viu como os ambientes externo e interno e as próprias expectativas dos stakeholders, eles influenciam a estratégia. Uma perspectiva cultural também pode auxiliar a gente na compreensão das oportunidades e das restrições que as organizações enfrentam, muitas das quais nós também vamos analisar nos estudos posteriores. Especificamente, os recursos de uma organização, especialmente aqueles que estão proporcionando vantagem competitiva, eles podem ter sido estabelecidos ao longo do tempo. Tais recursos estabelecidos ao longo do tempo podem se tornar parte da cultura de uma organização, ou seja, eles podem se tornar aceitos como um modo verdadeiro de fazer as coisas. Lembrando que os recursos podem ser intangíveis também. E nesse sentido, eles podem ser difíceis de serem imitados por outras organizações. Entretanto, essa situação também pode dificultar possíveis mudanças que a organização tenha que empreender. Nesse sentido, a ideia principal aqui é que a posição estratégica de uma organização ela possui fundamentos culturais e que a compreensão desses fundamentos ela vai auxiliar os gerentes a desenvolverem uma estratégia futura para as suas organizações. Neste estudo, então, o que é que a gente vai ver? Além de uma contextualização, a gente também vai verificar a importância de um fenômeno chamado desvio estratégico, que ressalta a importância da cultura em relação ao desenvolvimento da estratégia da organização e identifica também importantes desafios que os gerentes enfrentam na administração desse fenômeno. E depois a gente vai ver o que se entende por cultura e qual a influência sobre a estratégia atual e futura da organização. Finalmente, vamos ver também uma sugestão de como a cultura pode ser analisada e analisada também a sua influência na estratégia. Este estudo está dividido em 2 vídeos. No primeiro vídeo, que é este aqui, a gente vai ver a contextualização e o desvio estratégico, e no segundo vídeo a gente vai aprofundar o nosso entendimento sobre cultura. Começamos aqui então com a nossa contextualização. Vamos mostrar o infográfico que vocês já conhecem, o nosso infográfico do curso. A gente viu lá no estudo 1 os fundamentos sobre estratégia. Nos estudos 2 e 3 a gente viu o diagnóstico estratégico e agora a gente está no bloco que a gente chamou de direcionadores estratégicos. No estudo 4, propósito estratégico, e no estudo 5, que é este, cultura e estratégia. Nosso próximo passo, então, é estudar as 2 estratégias em nível de negócio e as 5 estratégias em nível corporativo. Fechamos o nosso curso com a implementação e acompanhamento da estratégia. Mais para frente, a gente vai detalhar o conceito de cultura, mas para esse ponto devemos saber que entendemos a cultura organizacional como os pressupostos e as crenças básicas partilhadas por membros de uma organização que operam de forma inconsciente e definem, de um modo tomado como óbvio, a visão que uma organização tem de si e do seu ambiente. Nesse sentido, uma perspectiva cultural pode ajudar a entender 1. As escolhas das organizações, 2. Suas capacidades estratégicas, ou melhor dizendo, seus recursos e capacidades, 3. A sua capacidade de mudança. Nesse sentido, a gente pode dizer, uma vez dado o conceito de cultura, que a posição estratégica de uma organização possui fundamentos que são culturais. Já afirmamos aqui que alguns recursos da organização, especialmente aqueles que levam à vantagem competitiva, eles podem ter sido estabelecidos ao longo do tempo, tornando-se parte da cultura de uma organização. Ou seja,
aceitos como o modo verdadeiro de se fazer as coisas ali. A gente já afirmou também que existe um outro lado dessa moeda, que uma cultura pode dificultar a mudança. Algumas culturas são mais resistentes à mudança. E aqui chegamos então no fenômeno denominado desvio estratégico. Podemos dizer que o desvio estratégico ele é a tendência de desenvolvimento incremental a partir das influências históricas e culturais da organização, que, no entanto, não consegue acompanhar as mudanças de um ambiente, ou seja, do ambiente onde a organização está. Um exemplo é quando uma dada organização tem o desenvolvimento de seus produtos focados em uma determinada tecnologia, por exemplo, uma tecnologia X, ao mesmo passo que uma nova tecnologia, a tecnologia Y, emerge no setor, sendo a organização incapaz de se adaptar na velocidade do desenvolvimento tecnológico, e assim ela vai ficando para trás. Às vezes, são feitas até adaptações incrementais, mas elas não são capazes de acompanhar as mudanças ambientais. Essa incapacidade, como vocês podem perceber, ela pode ter explicações culturais. Observem que temos aí na tela um esquema que representa o nível de mudança da estratégia de uma organização, acompanhando o nível de mudança ambiental ao longo do tempo. O nível de mudança da estratégia está representado pela linha vermelha, essa linha aqui. E o nível de mudança ambiental pela linha azul. No eixo vertical, nós temos o nível da mudança, aqui, e no eixo horizontal, nós temos 4 fases relacionadas ao quanto o nível de mudança da estratégia da organização consegue ou não acompanhar a mudança ambiental. Então, nós temos a fase 1, que é de mudança incremental, a fase 2, que é o que nós chamamos de desvio estratégico, onde a distância entre a mudança ambiental e a mudança da estratégia da organização começa a aumentar. A terceira fase de fluxo e uma quarta fase de mudança transformacional, como o próprio nome já diz, que transforma profundamente a organização, ou a extinção da organização. A gente vai analisar agora cada uma destas 4 fases, iniciando logicamente na fase 1, onde as estratégias mudam de maneira incremental, ou seja, com passos pequenos. Pode-se dizer também uma mudança gradual. Geralmente, nessa fase, olha-se para o passado, principalmente quando há sucesso no passado, e a organização tem tendência a manter as mesmas atitudes, acreditando que obterá o mesmo nível de sucesso. Então, na fase 1, na maioria dos negócios bem-sucedidos, há geralmente longos períodos de relativa continuidade, durante as quais as estratégias estabelecidas permanecem a mesma ou as suas mudanças são bastante incrementais. Há 3 razões principais para isso. A primeira é o alinhamento com a mudança do ambiente. Pode ser que o ambiente onde a organização esteja mudando incrementalmente. Assim, não faz sentido a estratégia mudar radicalmente se o ambiente muda incrementalmente. 2. O sucesso do passado. Pode haver uma relutância natural por parte dos gerentes em mudar uma estratégia que foi bem sucedida no passado. E essa estratégia ela pode, inclusive, estar associada a recursos e capacidades que a organização teve bastante custo para desenvolver ou adquirir. E o terceiro ponto é a questão da experimentação sobre um tema. Pode ser que os gerentes aprenderam
como empreender variações sobre a fórmula de sucesso, ou seja, eles conseguem experimentar sem se distanciar muito da base de capacidade da organização. Ainda na fase 1, essa fase coloca alguns desafios para os gerentes. Primeiro, por quanto tempo e o quanto é possível contar com a mudança incremental que se estabelece a partir da experiência. 2. Quando os gerentes devem implementar mudanças estratégicas mais decisivas na organização. E 3. Como detectar quando isso se torna necessário. A próxima fase é a fase 2, que é a fase do desvio estratégico. Embora a estratégia de uma organização possa continuar a mudar de forma incremental, talvez a mudança não aconteça de acordo com a mudança do ambiente, que é o que a gente está vendo aqui na figura. A estratégia mudando de forma incremental e ela não está acompanhando a mudança do ambiente. Aqui ela estava acompanhando, aqui ela já não acompanha mais. Isso não significa necessariamente que tenha que acontecer alguma mudança radical. A figura 2, como eu estava mostrando ali, na fase 2, a aceleração da mudança do ambiente não é repentina, o que torna, logicamente, uma certa dificuldade para os gerentes perceberem o fenômeno do desvio estratégico. O problema que dá origem, então, ao desvio estratégico é que a organização acaba não acompanhando as mudanças, mesmo quando elas ocorrem incrementalmente. Há pelo menos 5 razões para esse não acompanhamento. Primeiro, o problema da percepção tardia. Muitas vezes a avaliação do ambiente externo identifica sinais fracos de mudança, das mudanças substanciais, e os gerentes nem sempre estão preparados para percebê-los. Ou seja, esses sinais, eles existem, eles podem ser identificados, mas os gerentes não percebem eles como importantes. Então, pode ser fácil perceber grandes mudanças em retrospecto, ou seja, quando a gente olha para o passado, mas não é tão fácil perceber seu significado no momento em que essas mudanças acontecem. Segunda razão, o reforço do que é conhecido. Os gerentes às vezes até identificam sinais de mudança, mas não estão seguros ou não compreendem eles inteiramente. Nesses casos, os gerentes acabam utilizando as respostas já conhecidas, ficando propensos a continuar com a mudança estratégica incremental. Terceira razão, competências rígidas ou recursos e capacidades rígidos. Recursos e capacidades que forneceram no passado vantagens competitivas podem ser difíceis de mudar por 2 razões. A. Com o passar do tempo, os modos de fazer as coisas podem ser aceitos como óbvios. Observe bem a questão cultural aí. E B. Os modos de fazer as coisas se desenvolvem ao longo do tempo e ficam cada vez mais atrelados às rotinas organizacionais, as quais se reforçam numa relação de confiança mútua difícil de ser resolvida. Observem também a questão histórico e cultural aí nessa segunda razão. Quarta razão para o não acompanhamento das mudanças ambientais: os relacionamentos se tornam grilhões. O sucesso da organização pode ter sido construído com base em excelentes relacionamentos com consumidores, fornecedores, colaboradores, parceiros. Ao mesmo tempo que a manutenção desses relacionamentos pode ser importante para o bem-estar da organização, pode ser também uma barreira para a implementação de mudanças estratégicas um pouco mais radicais. E aí a organização passa por um certo dilema, né? Ou a manutenção desses relacionamentos ou a realização de mudanças estratégicas para que ela possa acompanhar as mudanças do ambiente. E quinta razão é o efeito do desempenho lento. O efeito do desempenho, os efeitos do desvio
podem não ser fáceis de perceber em termos de desempenho da organização, porque o desempenho financeiro, por exemplo, ele pode continuar a subir durante os estágios iniciais do desvio. Os consumidores, eles podem, por exemplo, ser leais à organização. Ela também pode cortar custos ou simplesmente trabalhar de modo mais eficiente. Ou seja, ela pode ir melhorando seu próprio desempenho nessa fase de desvio. Assim, não há sinais internos ou alguma pressão nos gerentes para que sejam realizadas mudanças. Caso o desvio estratégico continue por algum tempo, os sintomas se tornarão mais evidentes. Declínio do desempenho financeiro, talvez perda de fatias de mercado para os concorrentes ou uma queda nas cotações das ações. Algumas vezes esse declínio ocorre rapidamente. Tão logo os sinais do desvio estratégico sejam observados por concorrentes ou analistas de mercado. Mesmo empresas bem-sucedidas, e aí vocês podem dar uma olhada no passado de algumas grandes empresas que já não existem mais, elas podem sofrer com isso. E aí, então, chegamos na fase 3, que se caracteriza por um período de fluxo acionado pelo declínio do desempenho. As estratégias, elas podem até mudar, mas elas não mudam com segurança. Por isso a gente vê esse esquema de fluxo. Também pode haver mudança no gerenciamento, frequentemente na própria alta administração da organização, enquanto a organização sofre pressões de mudança oriundas de seus stakeholders. Pode haver rivalidade interna sobre qual estratégia seguir, provavelmente pelas diferenças de opiniões. Por exemplo, se a estratégia deve ser baseada em recursos e capacidades históricos ou em novos recursos e capacidades que devem ser desenvolvidos ou adquiridos. Essas questões podem levar ao deterioramento da reputação da organização. Talvez uma queda do desempenho das cotações das ações no futuro, dificuldade de recrutar colaboradores de alta qualidade ou uma diminuição ainda maior da lealdade do cliente. E na próxima fase nós temos então a fase 4, que é uma mudança transformacional ou a morte, extinção da organização. É quando as coisas pioram mesmo. Observem que o nível de mudança da estratégia da organização está bem afastado do nível da mudança ambiental, ou seja, a organização está ficando ultrapassada. Possíveis resultados. 1. A organização pode ser extinta, falência, por exemplo. 2. Ela pode ser tomada por outra organização. Isso pode ser feito por meio, por exemplo, de uma fusão ou aquisição indesejadas pela organização. Ou 3. Pode haver um período de mudança transformacional. Essa mudança transformacional ela pode ser caracterizada por múltiplas mudanças da estratégia da organização. Por exemplo, uma mudança dos produtos, nos mercados ou no foco dos mercados. Mudança nos recursos nos quais a estratégia é baseada, mudanças na alta administração e talvez até no modo pelo qual a organização está estruturada. A mudança transformacional ela não acontece com frequência nas organizações e geralmente é o resultado de um grande período de baixo desempenho, porque em geral as organizações relutam para fazer esse tipo de mudança. Muitas vezes, quando acontece a mudança transformacional ou quando ela é tentada pela organização, já é tarde demais. A posição competitiva pode ter sido perdida, o valor dos stakeholders já foi destruído e é bastante provável que muitos empregos também tenham já sido perdidos. O momento de se fazer essa diferença é então na fase 2, que é a fase do desvio estratégico. Na fase 4, como nós já observamos, tem uma diferença bastante grande
entre o nível de mudança da estratégia da organização e o nível da mudança ambiental. E aí, como falamos, essa tentativa de mudança transformacional ela pode vir tarde demais. Nessa parte deste estudo, então, a gente viu o fenômeno do desvio estratégico. Tanto para entender a posição estratégica de uma organização, como para evitar os efeitos nocivos do desvio estratégico, é fundamental levar a sério o alcance das tendências culturais em desenvolvimento estratégico que tendem a persistir na estrutura cultural de uma organização. A questão da cultura é o que a gente vai tratar especificamente no próximo vídeo. Até lá, nos vemos então no próximo vídeo para tratar sobre cultura.